pessoal, professor Alessandro Marques, disciplina aí de mercado de capitais, e hoje nós vamos começar aí efetivamente falar do nosso conteúdo, né? Vamos começar hoje a falar de sistema financeiro nacional e, como eu havia dito na aula introdutória, meu e-mail se encontra aqui, né? Se precisar de qualquer situação, qualquer dúvida, pode mandar para esse e-mail que eu sempre respondo com brevidade. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos começar aqui falando um pouquinho aí de sistema financeiro nacional, né? Conceito, né? Sistema financeiro nacional, ele pode ser definido aí como um conjunto de instituições e órgãos que regulam, fiscalizam e executam as operações relativas à circulação de moeda e crédito, tá? Ou seja, o sistema financeiro nacional, pessoal, nada mais é do que o conjunto de órgãos e instituições que tem a função de regular todo o sistema que envolve moeda, né, em circulação e crédito. Ou seja, um banco vai liberar um crédito ali para um cliente. Existe uma norma regida dentro do sistema financeiro nacional que vai definir quais são os mecanismos que os bancos podem utilizar, né, para que o consumidor ele consiga obter essa oferta de crédito, né? E aí vocês vão ver que dentro do sistema financeiro nacional existe várias instituições e essas instituições elas têm cada uma com função muito bem definida, né? E também com papéis muito bem delimitados, de tal modo que a gente consegue aí, né, ter um sistema financeiro estruturado e que consegue de forma muito positiva atingir o objetivo para o qual ele foi criado. Então, em linhas gerais, nós temos um sistema financeiro, certo? E esse sistema financeiro, ele resulta, de um lado, oferta de recursos e do outro, demanda por recursos. Existe um grupo de pessoas, empresas e instituições que tem um conjunto de recursos disponíveis para emprestar esses recursos, obter alguma vantagem em cima disso. E do outro lado, existe um grupo de instituições, pessoas, empresas, né, que demandam recursos. Então é preciso haver um equilíbrio entre quem quer emprestar e quem quer contratar esses recursos. E onde é que esse equilíbrio ele vai ocorrer? Dentro daquilo que nós chamamos de sistema financeiro. Se pensarmos a nível de Brasil, nós vamos ter aí um sistema financeiro nacional, tá bom? Então, existe um espaço onde se organizam indivíduos que querem que tenham uma oferta de recursos e indivíduos que têm uma demanda por recursos, para que haja aí um equilíbrio, tá, dentro dessa estrutura. O sistema financeiro nacional ele é composto por instituições responsáveis pela captação de recursos financeiros, pela distribuição e também circulação de valores e pela regulação desse processo. Ou seja, vai ter um grupo de instituições que vai captar recursos. Do outro lado, existem algumas instituições que vão viabilizar a distribuição, ou seja, captar esse recurso, uma outra instituição vai ser responsável por distribuir esses recursos. Por outro lado, vai ter uma outra instituição que vai cuidar aí e regular toda essa parte de circulação de valores. E existem aquelas instituições que têm o objetivo de regular o processo, mediar essa interação entre agentes, de modo que nós tenhamos aí um equilíbrio, como eu apresentei no slide anterior. Ofertantes de recursos, demandantes de recursos, um equilíbrio que vai ocorrer dentro do sistema financeiro. Tá? O Conselho Monetário Nacional, né, é o organismo maior do sistema financeiro, né, e ele é presidido pelo então ministro da Fazenda. E hoje, né, em 2020, o ministro da Fazenda passou a ser conhecido como ministro da Economia.
tá? Que é o cara que cuida ali das finanças do país. E é o Conselho Monetário Nacional quem vai definir quais são as diretrizes para atuação dentro do sistema financeiro nacional, certo? Então, recapitulando, Conselho Monetário Nacional é o organismo maior, é a figura central, né, do sistema financeiro nacional. E é a partir dali que vão surgir todas as diretrizes para a atuação do sistema como um todo. Diretamente ligado ao Conselho Monetário Nacional, nós vamos ter o Bacen, ou Banco Central do Brasil, que atua como órgão, né, executivo. É o órgão que faz executar, que faz com que as diretrizes que foram impostas pelo Conselho Monetário Nacional, elas sejam aplicadas de forma consistente. Então, a função de regular isso, né, essa aplicabilidade das diretrizes, é do Banco Central. Nós temos também, pessoal, a Comissão de Valores Mobiliário, que responde pela regulamentação e fomento, né, do mercado de valores mobiliários, ou seja, bolsa de valores e balcão. Tá? Então, quem é que regula todo o sistema financeiro nacional? Conselho Monetário Nacional. Quem é que faz com que essa legislação ela seja aplicada, né, de uma forma mais específica, que executa as diretrizes? Banco Central do Brasil. E quando nós falamos de bolsa e balcão, bolsas de valores e balcão, onde são negociadas ações e outros papéis de empresas, né, é a Comissão de Valores Mobiliários, certo? E aqui, gente, tem a estrutura, né, do Sistema Financeiro Nacional. Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele é composto por níveis, funções, e nós temos aqui alguns exemplos de quem são esses órgãos que estão nos níveis, que têm determinadas funções, para que fique mais claro para vocês. Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele é composto por níveis, órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores, certo? Os órgãos normativos, pessoas, são aqueles órgãos que têm a função de definir políticas e diretrizes gerais, ou seja, vão estabelecer normas, vão estabelecer diretrizes, vão estabelecer mecanismos que deverão ser seguidos, tá? São os órgãos normativos. Então, normativo vem de norma. Então, são órgãos que fazem aí as normas. Exemplos de alguns órgãos normativos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, ou SFN. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, que eu falei aqui no slide anterior, que é o organismo maior do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Nós temos também o Conselho Nacional de Previdência Complementar, e aqui ele vai ditar normas de tudo que for relacionado à previdência complementar. Então veja, o Sistema Financeiro Nacional ele está distribuído de tal forma que existe um órgão normativo para cada instituição, ou seja, cada instituição que faz parte do Sistema Financeiro Nacional, existe um órgão que vai ditar as regras, como aquela instituição ela deve agir. Beleza, gente? Entidade supervisora são aquelas entidades, gente, que vão fiscalizar as instituições que estiverem aí sob sua responsabilidade. Nós temos dois exemplos importantes. Primeiro, Banco Central do Brasil, e aí o Banco Central está vinculado ao CNM, ou seja, ao Conselho Monetário Nacional, tá? E o Banco Central aqui, ele vai fiscalizar as instituições sobre a responsabilidade dele,
tá bom? Já a Comissão de Valores Mobiliários, que também é uma entidade supervisora, e como eu falei aqui no slide anterior, ela regulamenta, né, e fomenta o mercado de valores mobiliários, onde as ações e os papéis das empresas são transacionados. E nós temos aí os operadores, né? Operadores que são aquelas instituições responsáveis, né, pela captação, intermediação, aplicação de recursos dentro do sistema. E aqui nós temos os bancos de uma forma geral, tá bom? E aí, quais são os principais exemplos? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Né? Aí são dois exemplos de instituições que são operadoras, ou seja, vão ao mercado, captam recurso, intermediam o processo de recurso e, além disso, pega esses recursos e faz aplicações. Com essas aplicações, consegue gerar um efeito multiplicador dentro do sistema como um todo, certo? E agora nós vamos, aqui nós demos aí uma pincelada e agora nós vamos entrar mais a fundo, né, nessas instituições, nesses órgãos, nós vamos entender um pouco mais como cada um, né, tem um papel, quais são os papéis que cada um assume, enfim. Vamos lá. Órgãos normativos, olha só, são os órgãos que estão aqui no início do processo. Eles estabelecem normas, as entidades supervisoras executam e fiscalizam essas normas, a aplicação dessas normas, e essas normas são aplicadas pelos operadores, certo? Então, o Conselho Monetário Nacional, né, que é o organismo maior aí do CNF, do SFN, né, ele é presidido pelo ministro da Fazenda ou da Economia, que vai definir aí quais são as diretrizes para a atuação do sistema. Além disso, ele é responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. E ele foi instituído, gente, pela lei de número 4.595 de fevereiro de 64. Aí tem um fato curioso, vou abrir aqui um parênteses para vocês. Não sei se no curso de contabilidade, né, vocês encontram a disciplina de Formação Econômica do Brasil ou Economia Brasileira. E lá, caso haja, ou se vocês já tiveram curiosidade para estudar algo relacionado, vocês vão ver que 99% do sistema financeiro nacional ele foi estruturado aqui na época, nos anos 60, né? E aí basicamente durante, né, e após também o governo aí dos militares, né? A ditadura que foi implantada aí pelos militares. Então foi ali naquele período em que foi criado basicamente 90% de todo o sistema financeiro nacional, tá? E o interessante é que muitas instituições não tiveram alterações, né? As leis ainda são leis que datam de 64. Conselho Monetário Nacional, dentre suas funções, aí o que nós temos? Primeiro, regular o valor interno e externo da moeda, ou seja, garantir ali o poder de compra da moeda, ou seja, segurar a inflação, né? Isso ele vai atribuir, vai regular, vai definir mecanismos, mas quem vai executar não é o Conselho Monetário Nacional, tá? É o Conselho de Política Monetária do Banco Central, vinculado, obviamente, ao Banco Central, que é quem vai cuidar dessa política. Porém, vai seguir as diretrizes impostas por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. Então, instância maior define as diretrizes, o Banco Central executa essas diretrizes que foram impostas, tá? E além disso, vai regular o valor da moeda
pensando de modo externo, ou seja, relação do Brasil, né, para a nossa situação, relação do Brasil com outros países, que isso é mensurado através do câmbio. Né? Quem nunca ouviu falar nos jornais ou ler na internet, em revistas, que o dólar em determinado período atingiu o valor X. O dólar hoje está em torno aí de R$ 5,40. Então a moeda brasileira ela está muito desvalorizada em relação à moeda externa. Existem algumas normas que são impostas pelo Conselho Monetário Nacional e são seguidas e conduzidas aí pelo Banco Central. Além disso, outra função do Conselho Monetário Nacional é orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, como é que esses recursos das instituições eles devem ser aplicados. Existem normas para isso, tá? Além disso, pessoal, ele vai zelar, o Conselho Monetário Nacional vai zelar pela liquidez e solvência das instituições. Alessandro, você tem algum exemplo? Lembrem da crise de subprime que ocorreu lá em 2008 com estupim a quebra do banco, né? Do banco de investimento lá nos Estados Unidos, Goldman Sachs, né? Que foi um banco que quebrou e acabou desencadeando para o mundo inteiro, né? Uma crise de subprime, né? Uma crise de endividamento, né? Que começou a afetar o sistema financeiro. E aí o que foi que o Fed, Federal Reserve Bank, que é o Banco Federal o Banco Central dos Estados Unidos, começou a garantir liquidez e dinheiro em caixa para essas instituições para que não houvesse uma insolvência, ou seja, uma quebradeira geral. Assim, assim nós temos aqui a nível de Brasil, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que vai definir as regras e as diretrizes que devem ser postas em prática, tá? E essas regras e legislações, elas serão seguidas e conduzidas pelo Banco Central, então regulado pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Além disso, ele vai coordenar, como eu falei para vocês, política monetária, política de crédito, política orçamentária ou de orçamento público e também dívida pública interna e externa. Vejam, né? Então, até as ações ali relacionadas ao comportamento do Tesouro Nacional, que eu diria que é o cofre da instituição pública do Estado brasileiro, aqui terão normas do Conselho Monetário Nacional que também vai coordenar isso, tá? Políticas de crédito, política monetária, são políticas implementadas aí pelo Banco Central, tentando atingir algum objetivo, na economia brasileira. E existem normas também que vão ditar esse comportamento, tá? E além disso, a dívida pública, tanto interna quanto externa, existem normas aí também. E além disso, o Conselho Monetário Nacional, ele está diretamente, ligado a esse conselho. Nós vamos ter Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. Aqui nós trazemos, para vocês alguns aspectos interessantes. Entidades que estão vinculadas ao Conselho Monetário Nacional, entidade supervisora, Banco Central. Quais são os operadores, instituições que fazem a coisa acontecer, seguindo as determinações do Banco Central, que segue as determinações do Conselho Monetário Nacional. Tá? Nós temos instituições financeiras captadoras de depósito à vista, ou seja, bancos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e todos os demais. São captadores de depósito à vista. É onde eu e você, nós colocamos o recurso e essas instituições pegam essa grana e fazem aplicações para rentabilizar aquele capital que foi aplicado.
e o Banco Central está ali supervisionando essas ações desses bancos, tá? Demais instituições financeiras, porque além dos bancos, tem outras instituições que também vão fazer esse trabalho de captar recursos. Bancos de câmbio, única e exclusivamente vinculados ali com o papel de fazer essa troca de moedas. Geralmente os vendedores de commodities, né, e outros produtos que são exportados para outros países, eles recebem o pagamento na moeda que é padrão mundial, que é o dólar. Então esse dólar entra na economia brasileira e precisa passar por um banco de câmbio para fazer essa troca em real, fazer a conversão, certo? E outros operadores aí que estão vinculados ao Banco Central são os intermediários financeiros, administradores de recursos de terceiros. Então, se existe uma intermediação de crédito, uma pessoa tem um recurso e outra vai intermediar uma relação dele com outra instituição, então existe ali uma determinação do Banco Central que está subordinada ao Conselho Monetário Nacional, que vai ditar como essa agência, como esse intermediário deve conduzir o processo. E nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, né? Que é onde tem aí seus operadores como as bolsas de mercadorias e futuros, porque no mercado de bolsas de valores nós vamos fazer operações tanto em recursos, tanto em mercadorias que já existem, né, quanto em mercadorias que irão existir, né, que são aí é o mercado de futuros. E nós temos a bolsas de valores, que é onde são transacionados aí os papéis. Então, pessoal, nós daremos continuidade, né, nessa parte de entidades supervisoras, Banco Central do Brasil. Nós vamos dar prosseguimento na próxima aula, tá bom? Então, no final, eu vou postar esse slide lá para vocês acompanharem, né, todo o material. E sempre ao final dos capítulos eu disponibilizo para vocês, eu disponibilizo as referências, vou disponibilizar os livros também lá no nossa plataforma. Eu peço que vocês estejam sempre acompanhando e qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem. Me mandem um e-mail, mande mensagem no chat do AVA, né, que aí eu vou poder, de alguma forma, sanar essa dúvida aí de vocês. E se eu não souber, obviamente que eu vou pesquisar de tal modo que você sempre vai ter aí um retorno, sempre vai ter uma explicação para qualquer situação que você venha a ter, tá bom?